Boa tarde a todos. Cabe-me aqui, face ao desafio que nos foi lançado a mim e ao Cristóvão Birne, fazer aqui a apresentação do trabalho que tanto os grupos de mobilidade e energia têm vindo a desenvolver sobre a mobilidade elétrica e esperamos que tenha sido um trabalho muito interessante, bastante participado, e esperamos que este trabalho tenha um impacto muito importante naquilo que é a definição da estratégia do país para este interessante desenvolvimento, que é a mobilidade elétrica. Vamos falar em queríamos abordar aqui três pontos. Num primeiro ponto, gostaria de dar aqui assim, um breve enquadramento daquilo sobre o que é a mobilidade elétrica, aqui assim, os basics da mobilidade elétrica, basicamente quem são os atores, que tipo de tecnologias é que a mobilidade elétrica integra, e depois falar mais dois temas. Um sobre o modelo atual em Portugal e, basicamente, quais são, na nossa opinião, os constrangimentos de que este modelo atualmente enferma e, finalmente, falar naquilo que são os principais vetores de desenvolvimento, um dos quais, como verão, pensamos que há aqui a oportunidade para diferenciar as características do modelo naquilo que é hoje um modelo de arranque e futuramente um modelo de massificação. Eu farei este primeiro enquadramento e depois o Cristóvão entrará naquilo que é os dois próximos pontos. Vamos falar aqui do enquadramento. Bom, hoje em dia, como tudo na vida, a mobilidade elétrica, o desenvolvimento da mobilidade elétrica é propiciada por um conjunto de fatores. Poderíamos dizer que há aqui um conjunto de fatores demográficos, ambientais, que são aqueles que criam a pressão para a mudança, mas há outros fatores que eles próprios são os facilitadores dessa própria mudança. E aí temos a tecnologia e a própria mudança de hábitos dos consumidores e das pessoas. Do ponto de vista dos fatores demográficos, temos claramente aquilo que é a tendência crescente da população mundial, serão 9,6 bilhões em 2050. Também uma parte muito importante dessa população mundial que crescentemente viverá em cidades, cerca de 60 e tal por cento, 65%, 66% em 2050 viverá em cidades, e isso vai claramente criar um conjunto de constrangimentos: poluição, congestionamento, ruído. Além disso, haverá cada vez mais, e já se começa a ver, tanto uma pressão sobre os recursos. Estamos a falar na dependência energética, que é uma característica da vida moderna, e depois também aquilo que é a subida dos preços de combustíveis e também a pressão ambiental com as emissões de gases. Do ponto de vista da disrupção tecnológica, da tecnologia, temos um conjunto de fatores que vão propiciar esse desenvolvimento. A nível das baterias e de algumas das tecnologias base da mobilidade elétrica, há uma descida à bruta de preços. As renováveis, elas próprias, cada vez menos emissoras de CO2, são cada vez mais maduras e competitivas, e o advento do driverless car, que vai ser uma revolução. Comentava à hora do almoço que um dos principais motores das pessoas, que é o Elon Musk, que é o dono da Tesla, diz que no futuro os humanos vão ser proibidos de conduzir e, portanto, vai ser dada prioridade aos driverless cars. Basta dizer que a Tesla já tem na sua última release de software a possibilidade de driverless car nas autoestradas e, portanto, é algo que está a acontecer e vai propiciar claramente muitas mudanças. E depois, cada vez mais, também os próprios consumidores estão a mudar. Cada vez mais há cada vez menos ao sentido de posse. As pessoas não precisam de ter a propriedade, as pessoas precisam de utilizar o serviço. Isto acontece na música, nos modelos do streaming, as pessoas já não são donas da música, utilizam a música e, portanto, pagam um FII. Nos carros, cada vez mais as pessoas fazem contratos de leasing, não são donos dos carros. Quem é dono dos carros são as companhias de leasing. E, portanto, há novos modelos novos comportamentos de consumidor e também novos modelos de negócio. Todos estes fatores vão convergir para esta alteração de paradigma que é a mobilidade elétrica. Bom, do ponto de vista a mobilidade elétrica é também ela própria um ecossistema onde convergem múltiplos atores, cada um deles com interesses diferentes ou com preocupações diferentes.
O consumidor, hoje em dia, tem um conjunto de preocupações relativamente à mobilidade elétrica. Estamos a falar de custo, o desempenho dos carros elétricos, a autonomia. Será que vai haver pontos de carregamento suficientes para eu, quando fizer uma viagem Lisboa-Porto, não ficar a meio da viagem? Portanto, o desenvolvimento da infraestrutura. Do ponto de vista dos construtores dos próprios veículos, esses próprios construtores cada vez mais não têm uma vida fácil. Têm que adaptar os seus produtos a normas ambientais cada vez mais exigentes. Não esqueçamos que os construtores de automóveis, eles próprios têm um modelo de negócio de dezenas de anos assente naquilo que é o motor de combustão interna, fábricas para construir motores, portanto, todo o modelo de negócio está assente no motor de combustão interna. E, portanto, esta gestão da transição do modelo de combustão interna para o modelo de mobilidade elétrica é também algo que os próprios construtores estão a gerir. Academia de Ciência e Investigação, muito importante na medida em que a mobilidade elétrica hoje em dia ainda coloca um conjunto de desafios muito importantes a nível tecnológico, química das baterias, cadeia cinemática, porque há um conjunto de temas ainda de investigação que esperamos que no futuro tenham um grande impacto no desenvolvimento da mobilidade elétrica. Autarquias, porquê? Primeiro porque são as gestoras do espaço público. Se nós queremos colocar pontos de carregamento de rede nas nossas cidades, então isso implica no ordenamento e, portanto, as autarquias são uma parte interessada. Para além disso, se nós quisermos pensar em medidas de discriminação positiva da mobilidade elétrica, por exemplo, ao nível do estacionamento, nos primeiros tempos para incentivar, dar prioridade ou privilegiar os veículos elétricos no que respeita ao estacionamento. Aí, claramente, as autarquias serão as chamadas a pronunciar-se e, portanto, há claramente aqui, sim, um ator que tem que ser chamado em conta. O legislador, como em todos os mercados, a regulação é muito importante, não só ao nível da diretiva europeia, mas também no decreto-lei que já transpôs para o ordenamento legislativo português muitos destes princípios e um conjunto de outros stakeholders, nomeadamente a nível daquilo que é o sistema elétrico como um todo. Portanto, há aqui um conjunto de atores que, neste paradigma da mobilidade elétrica, têm que ser tidos em conta e, como é claro, a estratégia de desenvolvimento terá que ter em conta também as necessidades e os requisitos de cada um destes atores. Bom, a mobilidade elétrica é também um ponto onde se integra um conjunto de tecnologias. Temos aqui assim, alguns exemplos, não só tecnologias do lado do veículo, mas também do lado da infraestrutura. A nível do veículo, ainda existem múltiplos modelos naquilo que é a cadeia cinemática, ou seja, os mecanismos de propulsão, desde veículos híbridos, e aí há múltiplas configurações, em paralelo, em série, plug-in, os veículos puros de bateria de combustível ou os veículos de célula de combustível, que é uma tecnologia que ainda está em desenvolvimento e coloca aqui alguns desafios. Um dos desenvolvimentos, um dos aspectos tecnológicos muito importantes tem a ver com as próprias baterias, com o desenvolvimento tecnológico ao nível das baterias. Todos nós temos a experiência que gostaríamos que as baterias dos nossos telemóveis demorassem mais tempo, ou seja, não andássemos sempre a carregar. Aqui, assim, nos automóveis, nos veículos, é exatamente a mesma coisa, ou seja, ainda existem restrições ao nível da autonomia das baterias, dos tempos de carregamento das baterias, que até que a investigação científica, esperamos, venha a resolver. Do ponto de vista da infraestrutura, há aqui um conjunto de aspectos, não só ao nível da transmissão, transporte de energia, comunicações e meios de pagamento, ou que convergem para a facilitação da infraestrutura. Bom, estes desafios não escondem que a realidade, que a mobilidade elétrica é uma realidade em desenvolvimento acelerado. Tem-se aqui alguns números. Em final de 2012 existiam cerca de 180 mil veículos. 2 anos depois, quase 4 vezes, portanto, quase 3 vezes. Portanto, é uma realidade em desenvolvimento acelerado. Agora, não esquecemos que isto é uma parte muito pequena ainda daquilo que é o parque automóvel e, portanto,
Aquilo que temos que ter em consideração é que ainda estamos numa fase de arranque de toda esta realidade. Isto não esconde que tudo isto, se bem gerido, é uma oportunidade para o país. É uma oportunidade para o país em três aspectos. Primeiro, pelo potencial que proporciona de redução da fatura e da dependência energética. Segundo, ao nível do potencial para a descarbonização da economia. E terceiro, também do potencial que encerra para dinamizar o tecido científico e empresarial. Só alguns números que ilustram estas oportunidades. A nível da redução da fatura, já foi referido, o saldo energético, Portugal tem um saldo energético importador de cerca de 6,2 mil milhões de euros e, portanto, é uma fatura muito importante, dos quais os produtos petrolíferos representam cerca de 75% desse valor. Se pensássemos num cenário teórico em que todos os veículos de combustão interna, todo o parque automóvel português era substituído por veículos elétricos, o que é que cria impacto? É um cenário teórico, é uma simulação, mas, primeiro, isso implicava uma redução de cerca de 40% da energia primária consumida pelos transportes, quase metade. Menos 20% nas importações líquidas de energia e uma redução de cerca de 1,6 mil milhões naquilo que é a fatura energética. Isto, digamos, a uma simulação umbrenta a cerca de $100 por barril. A nível da descarbonização, a Cristina já referiu, o setor de transportes é responsável por cerca de 36% do consumo de energia e 25% das emissões de gases. Se, logicamente, fizermos a migração para a mobilidade elétrica, teremos aquilo que é a substituição do combustível fóssil por uma energia limpa, uma fonte renovável e não emissora de CO2. Dinamização do tecido científico empresarial. Naquilo que é as nossas academias e centros de investigação, temos já competências muito importantes a nível dos materiais, comunicações, etc. Portanto, ou seja, temos as competências que permitiriam suportar a indústria na transição para este novo paradigma da mobilidade elétrica. Não esquecer, só a título de exemplo, que a indústria de componentes automóveis representa cerca de 4,3% do PIB, são 350 empresas e 46 mil empregos diretos. E, portanto, a migração para este novo paradigma de mobilidade, para este novo conjunto de tecnologias de veículo elétrico, muito assente em novos materiais, em comunicações, é algo que tem que ser calculado no sentido de que este valor para o país não se perca e até possa ser ele próprio a ser reforçado. Pensamos que a Academia e os centros de investigação podem ajudar a fazer esse paradigma.